Amém. Glória a Deus. Amém? Todos receberam aí seu esboço? Glória a Deus. Deus é bom, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tudo está sob o controle dele, né? Estamos estudando isso no Apocalipse e ele está sob total controle da sua igreja. Isso nós temos certeza. Vamos começar aí nosso capítulo de número 2 de Apocalipse. Começamos com a introdução, para conhecermos o livro, onde foi escrito, por quem foi escrito. Capítulo 1, vimos que Apocalipse não é um caos, mas sim um livro de esperança. Um livro de consolo à sua igreja. Muitos associam o nome Apocalipse ao caos, mas ele não é caos. Pelo contrário, é a esperança do Senhor Jesus a nós. Que ele já começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso próprio Senhor nos revelou algo muito importante para toda a sua igreja. E agora no capítulo 2 vamos ver a carta às igrejas. João começa a escrever a carta às 7 igrejas. O Senhor Jesus que escolheu 7 igrejas lá na Ásia, para poder falar um pouco também sobre os cristãos. Não é somente aquela igreja, mas nos serve hoje também, a como estamos vivendo a nossa vida de cristianismo. E vamos ver que o quê? Que na 7 igrejas é o quê? 7, número perfeito de Deus. Então ele escolheu 7 igrejas. Então João escreveu essas 7 cartas e nós vamos ver um pouquinho hoje aí. Se você ver aí no seu esboço, vai ter lá 7 igrejas. Segura um pouquinho aí, abre a sua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos nos ater bastante ao livro de Apocalipse, poucas vezes vamos ver outros versículos. E mais uma vez, queria que você curvasse sua cabeça, porque o nosso professor, o Espírito Santo, é quem nos conduz, é quem nos guia, nos dá sabedoria e entendimento para podermos ministrar a palavra, amém? Se puder curvar sua cabeça, Espírito Santo, ó Senhor Jesus, vem agora, meu Pai, e nos ilumina, Senhor. Ilumina nossa mente, meu Pai, nos dá entendimento, Senhor, para que venha nos ser revelado aquilo que o Senhor quis escrever às suas igrejas, meu Pai. Aquilo que o Senhor escreveu para nós, meu Deus, porque é uma revelação de Ti, meu Pai, diretamente do Senhor a nós, Senhor. Oh, meu Deus, então vem neste momento, meu Pai, e nos dirige nesta noite, ó Deus. Que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, e venha nos dirigir esta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ver aí no esboço? Começa o seguinte lá, as 7 igrejas. Como o número 7, como eu disse, na Bíblia simboliza a perfeição e a totalidade de Deus. Cremos que essas 7 igrejas representam o quê? A igreja do Senhor Jesus como um todo. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição religiosa. Ou seja, foram só para aquelas 7 igrejas. Não, é como um todo. É que aquelas 7 igrejas tinham pontos específicos a ser colocados naquele momento. Mas a igreja do Senhor Jesus é como um todo. Não temos uma placa, só aquela placa de igreja que vai subir. Não. Por isso que não podemos dizer que somente a igreja de Éfeso que recebeu aquela carta. Não. Mas todas as igrejas como um todo. Cada momento a sua igreja vai ter uma elogio, uma repreensão. Ou apenas um elogio, ou apenas ser repreendida. E nós vamos ver isso, vamos aprender. Se você vê, o Senhor Jesus escolheu o quê? Para que todos venham conhecer. Porque muitas vezes fala assim, é só história, já aconteceu. Poxa, mas quando lemos o Apocalipse, fala diretamente conosco. O Senhor Jesus está falando diretamente conosco, ou seja, a sua igreja. A igreja não tem placa, mas sim aqueles que servem ao Senhor, que frequentam a casa do Senhor. Como nós vamos ver aí no nosso esboço, por isso as 7 igrejas são o quê? São como um espelho que reflete o quê? O perfil de cada cristão, que é o que eu estou dizendo. Cada caráter, cada qualidade cristão que há em nós é mostrado o quê? Aqui no livro de Apocalipse. Ou seja, uns podem estar o quê? Faltando o primeiro amor. Outro pode estar morno, mas não está frio, não está quente. E o Senhor Jesus vai falar sobre cada um de nós. Alguns se permitem algumas coisas que Deus não agrada. E aqui também vai falar, ou seja,
é uma qualidade de cada cristão. Ou seja, o Apocalipse é dirigido a essas igrejas com uma advertência pessoal do Senhor Jesus ao quê? Ao conhecimento dos acertos e qualidades das igrejas. Se a gente vê aí no nosso esboço, essas 7 cartas são o quê? São um chamado para cada cristão avaliar minuciosamente a qualidade de servo que tem sido para o seu Senhor. Como temos nos apresentado como servo a Deus? Só por interesse? Só porque existe algo? Ou não? Ou porque amamos o nosso Senhor e servimos a Ele de bom grado, com qualidade, com amor. Não importa onde seja, mas servimos a Ele o quê? Com amor. É isso que devemos avaliar a nossa vida também. Seguindo aí, as 7 cartas têm o quê? Tem algumas semelhanças em seu conteúdo. Tem algumas semelhanças que ela tem em todas as cartas, que são o quê? Todas são dirigidas aos cristãos por meio do quê? Do anjo da igreja, ou seja, o seu líder. Todas as cartas vão começar ao anjo da igreja. Aquele que diz ao anjo, ou seja, quem é? Que Jesus, nós precisamos do quê? No capítulo 1, ele tem o quê? As 7 estrelas nas mãos. Ou seja, ele tem os seus líderes nas mãos dele. Ele tem a sua igreja na sua mão. E vimos lá também que ele caminhou onde? Entre os 7 candeeiros, que representavam as igrejas que nós vimos. Significa o quê? Que o Senhor caminha na igreja. Que o Senhor está alheio a tudo o que acontece na igreja. Ele não está sem saber o que acontece. Pelo contrário, Ele sabe tudo o que acontece dentro da igreja. Ele sabe tudo o que passa com você. Ele sabe toda a intenção do seu coração. Ou seja, Ele está dizendo, eu caminho no meio da igreja. Eu caminho com você. Eu estou vendo o que você está fazendo. E é isso que Ele está dizendo aqui. Seguindo aqui, vamos ver. O Senhor Jesus escreve algo sobre si mesmo em todas as cartas, quase sempre remetendo à visão que João teve do Senhor glorificado. No capítulo 1 nós vemos o quê? Que o Senhor foi apresentado glorificado. Cabelo branco como a neve, os pés como latão, uma roupa o quê? Como de um sacerdote, com um cinto, escrito o quê? Santidade ao Senhor. Então em cada igreja vai se apresentar de uma forma que ele já foi revelado. Nós vamos ver isso aqui. Vamos seguir aí? O Senhor Jesus mostra em todas as cartas que conhece plenamente as igrejas. Nada está escondido aos seus olhos. Aquilo que eu disse, Ele caminha no meio dos 7 candeeiros. Ele caminha no meio da igreja. Vamos seguindo? Algumas igrejas são repreendidas e também louvadas. Outras são só repreendidas ou só louvadas. Vamos aprender isso também. Todas são o quê? Exortadas a perseverar ou se arrepender. Todas são chamadas a ouvir a voz do Espírito, e todas recebem promessas para os vitoriosos. Todas elas têm uma promessa de vitória. Todas elas têm uma promessa do quê? Daquele que perseverar até o fim. Ou isso que nós dizemos. Você não precisa correr rápido. Você não precisa chegar primeiro. Porque no mundo só ganha aquele que chega primeiro. Com Cristo não. É aquele que chega até o fim. Se você chegar até o fim, você vai ser vencedor. Cristo falou assim, você não precisa correr para chegar primeiro. Você precisa continuar correndo, continuar perseverando. E você vai chegar até o fim, então você vai ser um vencedor. É isso que Ele promete a nós. Ele não promete ao primeiro, mas Ele promete a todos que vai até o fim. Vamos ver aí em Apocalipse? Abre sua Bíblia aí, se estiver aberto. Lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que nós vamos entrar na carta de Éfeso agora. Se você puder acompanhar, diz o seguinte a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, aquilo que eu te falei. No capítulo 1 ele já disse que ele tinha 7 estrelas e andava no meio dos 7 candeeiros. E no final do capítulo 1 ele disse o que significava. As 7 estrelas é o quê? Os anjos da igreja, os líderes, os pastores. E os 7 candeeiros, as igrejas. Vão continuar. No versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que te dizem apóstolos, e não são, e descobriste que eram o quê? Mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste.
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e a ti removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras do quê? Dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí, o vencedor. Todas elas vão ter um vencedor. Todas elas vão ter o quê? Um conselho do Senhor Jesus. Olha aí no seu esboço. Vamos saber um pouquinho da cidade de Éfeso. Porque você vai achar Éfeso. Mas vamos saber um pouquinho da cidade de Éfeso. Está escrito aí o seguinte. A cidade de Éfeso estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Possuía um grande porto que funcionava como uma porta de entrada da província romana na Ásia e ponto de partida para a rota comercial. Sua localização era o que? Privilegiada. Talvez por isso tenha recebido o nome Éfeso, que significa desejável. O nome Éfeso significa desejável, ou seja, era uma cidade desejável. Por quê? Uma localização boa, num lugar ótimo, rota de saída, de entrada. Vamos seguindo aí? Era uma cidade adornada com formosos templos e sede do culto à deusa Diana. Onde está escrito isso, pastor? Eu marquei aí, em Atos 19, 27. Vamos ler? Não, você vai ler na sua casa. Você tem que ser prudente também. Você vai conferir o que o pastor está falando. Lembra que eu te falei na introdução? Leia Apocalipse de 1 a 22. Leia, apenas leia. Mas, pastor, não vou entender. Leia. Porque ele diz lá no capítulo 1 o quê? Que ele tem um quê? Uma bem-aventurança. Você vai ser feliz se você ler, ouvir e guardar as palavras deste livro. Olha aí, Apocalipse tem uma bem-aventurança para aquele que lê e ouve e guarda. Ou seja, você precisa ler a Bíblia. Tudo que vamos aprender aqui está na Bíblia já. Ou seja, não tem um mistério que não tenha como ser revelado do Apocalipse, a não ser que não lemos a Bíblia. Vamos continuar aí? Diz o seguinte, um pouquinho da igreja de Éfeso, que ele trata o seguinte, ele trata como o povo trata as coisas de Deus, como o pastor trata o povo. Então, por isso que ele fala assim, poxa, você tem tanto trabalho, tanto labor, mas deixaste o primeiro amor, porque anda o que? Fazendo mecanicamente. Vamos ver nosso esboço? A família do pastor é a prova mais evidente de que ele é ou não um homem de Deus. Os cristãos devem observar os seus líderes muito mais do que os dons do Espírito Santo. Devem observar os frutos do seu testemunho, pois para onde os líderes vão, provavelmente suas ovelhas irão também. Olha aí, viu como é importante você observar? Muitas vezes você vai na igreja e fala assim, lá tem milagre, lá tem... Tá, tudo bem, tem os dons, isso é importante para a igreja também. Mas, será que o seu pastor tem testemunho? Será que aquele pastor que está pregando lá tem um testemunho fiel a Deus? É isso que devemos observar, os frutos dele. Como ele trata a esposa, como ele trata a família. Não só na igreja, mas fora da igreja principalmente. Então você deve observar isso, devemos observar, porque o Senhor Jesus observou isso nos líderes de todas as igrejas. Você tem tudo isso, mas te falta isso. O próprio Senhor Jesus falou, você trabalha, você faz tudo isso, você tem muito trabalho aí, você odeia a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio, mas tenho contra ti o quê? Que deixaste o primeiro amor. Ele fala logo em Éfeso, você deixou o primeiro amor, ou seja, falou para o líder, volta ao primeiro amor, porque só te falta isso. Ou seja, tinha todos os dons do Espírito Santo, era uma igreja o quê? Perfeita, se for ver, sofreu por perseguição, sofreu porque não aceitava falsos profetas, mas tenho contra ti algo. Vamos seguir nosso esboço? O líder da igreja de Éfeso, por exemplo, foi elogiado por suas obras, trabalho, perseverança, resistência aos maus, por expor os falsos
e suportar provas por causa do nome de quem? Do Senhor Jesus. Mas foi o que? Repreendido por ter abandonado o primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela manifestava esse trabalho quantitativo, mas não qualitativo. Tinha quantidade, mas não qualidade. E qual a qualidade que faltava? O amor. Tinha muita tarefa, tinha muita coisa para fazer, mas faltava o quê? Qualidade naquela tarefa. Vamos seguir no esboço? A quantidade de serviço apresentada pelo seu responsável não tinha qualidade porque lhe faltava o primeiro amor. Por mais intensas que sejam as tarefas na igreja, elas não significam necessariamente uma intimidade com Deus. Ou seja, o número de compromissos que você tem na igreja, o número de compromissos que o seu pastor tem na igreja, você tem na igreja, não significa que você tem intimidade com o Senhor. Quanto tempo você tem reservado para Deus? Quanto tempo você reservou para ler a sua palavra? Como eu disse, ler Apocalipse vai demorar o quê? 1h30, 1h40. Se você ler de uma vez só. Mas, 1h40 não é nada para Deus. Para você ouvir o que Ele tem para falar para você. É a palavra dEle para nós. Eu queria que Deus falasse comigo. Lê a Bíblia. Mais do que Ele vai falar com você, não tem outro jeito. Mas as pessoas o quê? Preferem falar, vou postar lá no Face, vou postar lá no YouTube, que se o Senhor falasse comigo. Fala, poxa, desliga isso e vai ler a Bíblia, cara. Se você ler a Bíblia, Ele vai falar com você. Dobra o seu joelho, fala com Ele. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Diminui a tarefa, usa a qualidade. Quanto tempo você tem reservado? Começa a pensar, quanto tempo você reserva para esse Deus? Quanto tempo você tem reservado para Ele? Nós temos 24 horas. Se você reservar 2, 3 horas, você tem mais 21, 22 horas aí, no seu tempo, no seu dia, para você fazer qualquer coisa. Mas não, muitas vezes a gente quer muita coisa. Eu preciso fazer isso, Não, você precisa o quê? Você precisa de Deus. Você precisa ler a sua palavra, você precisa falar com Ele. Vamos seguir aí? Não era isso o abandono do primeiro amor? Que é o que eu estou dizendo aqui. Quanto tempo diário há de dedicação à leitura da palavra de Deus e à comunhão com o Senhor Jesus por meio da nossa oração e louvor? E quanto tempo havia logo após essa conversão? Começa a pensar, porque ele fala primeiro amor, primeiras obras. Quanto tempo você tinha quando você se converteu? Quanto tempo você gastava com o Senhor quando você se converteu? Ou seja, você tinha muito mais tempo, tinha muito mais qualidade. Então a gente tem que voltar a isso. Ele fala, olha, volta ao primeiro amor. Você vê, não serve só para Éfeso, serve para nós também. Praticarmos isso hoje. Ainda mais com o celular. Naquela época ainda não tinha isso, mas hoje com o celular parece que o tempo voa. Vamos continuar aí? Qual o motivo desse distanciamento entre o que era e o que é hoje? É claro que não é uma leitura corrida, não é uma coisa automática, vou cantar uma música. Não, é um tempo mesmo, para que você venha o quê? Meditar na palavra. Você precisa ler e meditar. Meditar o quê? É começar a pensar naquilo que você leu e falar assim, Senhor, o que o Senhor falou? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quis dizer àquelas pessoas? E o que pode ser aplicado na minha vida? Porque a Bíblia é uma aplicação à nossa vida também. Não é só uma leitura, você não vira somente um livro. Você pega um livro e você lê. Mas talvez não seja aplicável, mas a Bíblia é totalmente aplicável à nossa vida. A Bíblia é aplicável totalmente à nossa vida. Ela é um manual de instrução para a vida do cristão. Você tem dúvida, como eu devo proceder? Na Bíblia está escrito. Na Bíblia está dizendo como você deve proceder como cristão. Vamos continuar no esboço? Muitos abandonaram o quê? O primeiro amor, mas continuam fazendo os rituais que faziam antes, mecanicamente, como o próprio Deus alerta. No seu esboço tem aí o versículo. Lá em Isaías 29:13. Você que está em casa aí, se você quiser anotar para você ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha aí, o Senhor Jesus, poxa, estão me honrando com os lábios,
mas o seu coração está muito longe. Ou seja, te falta o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Ou seja, começa a observar os seus frutos, começa a observar como tem sido o seu fruto. Avalie você mesmo. Avalie se você tem andado muito ansioso, se você tem guardado mágoa, se você tem o quê? Se interessado por outras coisas, sem ser as coisas de Deus. Você precisa avaliar, você tem que se avaliar. Não é ninguém avaliar você, mas você mesmo avaliar. Poxa, eu preciso realmente ler, eu vou ler. Sabe o que você faz? Joga o celular para lá e fala assim, eu vou ler. Nada que vai me interromper. E usa aquela 1 hora que você ia gastar olhando para o celular e fala, não, vou falar com Deus, vou ouvir o que Ele tem para falar comigo. E se você não leu o Apocalipse ainda, leia 1h30. 1h30, porque eu li 1h30, 1h40. Você vai ler, fala, poxa, mas eu não vou entender tudo. Mas Deus vai falar com você. E no livro de Apocalipse, ele tem 7 bem-aventuranças. Olha o número 7 de novo, nós vamos aprender isso mais para frente. Mas no livro de Apocalipse você vai ler, ele tem 7 bem-aventuranças para aquele que lê o livro. Então leia, porque ele vai ser abençoador para a sua vida. Simplesmente leia. Vamos continuar aí? O abandono do primeiro amor também pode ser diagnosticado com o quê? Com um exame minucioso do quê? De suas intenções. Avalie o porquê de você ler a Bíblia. É apenas o quê? Por hábito, porque quer aprender e praticar a vontade de Deus? É uma pergunta para você. Quando você presta um serviço na igreja, você está preocupado se vão te olhar, se vão te elogiar, ou você simplesmente vai fazer, não, eu vou fazer porque é para o meu Senhor, e não importa se vão me elogiar, se vão ver, ou o que vão pensar. Porque muitas vezes a gente faz, mas faz, puxa, eu vou fazer, depois o pastor vai falar, olha, fulano fez essas coisas aqui, aí o pessoal, não, mas qual a intenção do seu coração? Qual é a intenção de quando você lê a Bíblia? É somente aprender? É somente ler e falar, não, já li, estou com a consciência limpa. Não, mas consciência do quê? Você precisa ver qual é a vontade de Deus, ler, praticar a Bíblia. Vamos continuar no esboço? Procura fazer corretamente para o quê? Para não levar bronca do pastor ou do líder de grupo? É uma pergunta. Será que você está fazendo só isso? Só para o pastor não brigar, o pastor pediu para fazer, eu vou fazer, porque senão ele vai falar, puxa vida. Ou o líder do grupo falou, você precisa estar aqui, aí você veio só porque o líder falou, mas você não tinha nem vontade de estar aqui. Nem vontade de estar aqui. Ou faz o melhor como oferta a Deus para agradar a Ele. Ou seja, tudo que você for fazer, faça como oferta ao Senhor. Porque nós servimos aos homens. Eu sirvo a Deus. Não, você serve ao homem, você está fazendo porque o pastor pediu, porque a igreja precisa, porque uma pessoa precisa. Mas, faça como oferta ao Senhor. Não faça porque pediu. Não faça porque, é o pastor. Não faça porque um líder pediu. Não, faça como uma oferta. Senhor, é para Ele, mas eu faço como oferta ao Senhor. Faço como oferta a Ti. É isso que Ele quer da gente. Ou seja, Ele falou, volta às primeiras obras. Vê quando a gente se converteu. Caiu papel. Você ia lá e pegava o papel. Puxa, precisa limpar ali. E agora? Você vê o papel, você chuta o papel para lá, mas não pega. Você chuta o papel e não pega. Muitas vezes a gente, puxa, eu precisava disso, mas o pastor não está vendo, ninguém está vendo. Tem alguém vendo. Aí eu vou lá e pego o papel. Olha a intenção do coração. Lá em Jeremias fala da intenção do coração. O coração, ele corre desesperadamente para o quê? Para a corrupção. O coração é corrupto. O coração do homem, ele corre diretamente, ou seja, não confia no coração. Confia naquilo que o Espírito Santo fala com você. Que Ele fala através de você. Vou agir com o coração. Sabe como é agir com o coração? Você está fazendo um regime. Aí você chega num lugar, aquele banquete, você fala, não vou comer, porque... Aí vem a pessoa e fala assim, não, só um, não tem problema. Aí o seu coração fala também, é verdade, é só um, que mal tem? Aí você fala, tá bom. Aí você come. Você acabou de comer, o coração fala assim, tá vendo? Eu falei para você não comer. Quantas vezes a gente age de coração, depois o coração fala assim, tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. Eu falei para você não ir.
Mas o quê? Você ouviu a voz do coração. E a voz do coração, ela corre o quê? Para a corrupção, é totalmente corruptível. Não, vou orar ao Senhor, vou falar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer? O Espírito Santo vai falar com você, não vai falar no seu coração, Ele vai falar com você. Amém? Vamos seguir nosso esboço aí? Cabe a cada um fazer o quê? Esse autoexame. E caso perceba que a qualidade de sua fé não tem sido a mesma, obedeça ao conselho do Senhor Jesus para o seu próprio bem. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar o quê? As primeiras obras, com a mesma sinceridade e humildade do quê? Do princípio. Ou seja, vê, observa, fala assim, Senhor, aonde eu comecei a não ler mais a Bíblia? Puxa, me arrependo, Senhor, vamos ler. Aonde eu deixei de orar mais? O Senhor fala, lembra-te, para você lembrar. Ele fala, lembra-te. Ele diz aqui em Apocalipse, lembra. Ou seja, você precisa lembrar, você, poxa, ou seja, você precisa reconhecer que você deixou de praticar. Ele fala, ó, deixou de praticar, agora se arrepende. Volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, volta. E ele diz, se você voltar, ele vai dar o quê? Vai dar o vencedor. Vai dar aquele que vencer. O quê? O direito de comer da árvore da vida. Puxa, olha que bênção, comer da árvore da vida. O Senhor fala, não, persevera até o fim. Persevera, você vai conseguir. Essa é a mensagem à igreja de Éfeso. De o quê? Volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. E aí João escreveu mais uma carta. Agora a igreja do quê? De Esmirna. E Esmirna vem de onde? Do nome mirra. Ou seja, doce. Né? Daquele perfume doce, mirra. Vem desse nome Esmirna. Vamos lá em Apocalipse, do versículo 8 ao 11. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o que? Provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Mais uma vez ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Olha aí, o Senhor Jesus fez mais uma promessa. Ao que vencer, ou seja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça. E quando ele fala assim, ao anjo da igreja diz, me escreve, está dizendo o anjo o quê? Ao líder daquela igreja. Diz o primeiro e o último. Lá no capítulo 1 ele se apresentou. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. Aquele que morreu e ressuscitou. É aquele que diz aqui. Aquele que foi morto e reviveu. Mais uma vez o Senhor Jesus mostrando uma característica sua do Jesus glorificado. Que aprendemos aonde? No capítulo 1. Ou seja, você lê no capítulo 1, quando você lê a carta, logo no começo você vai entender. Fala, poxa, já foi dito isso na Bíblia. Por isso que precisamos ler. Vamos ver aí, como que era a cidade de Esmirna? Vamos aprender um pouquinho sobre a cidade de Esmirna? Esmirna era o quê? Era uma rica cidade portuária também, e comercial da Ásia Menor. Atualmente ela chama Izmir, e é a terceira maior cidade da onde? Na Turquia. Fica lá na Turquia agora, e ela chama Izmir. A igreja cristã que havia ali era pobre e perseguida. O sofrimento pelo martírio era o quê? Era uma característica dessa igreja, pois o seu fundador, Policarpo, foi queimado vivo pelos perseguidores de Roma, que não aceitavam o fato que dos cristãos servirem ao Senhor Jesus, ao invés de a César. Roma fala assim, não, só tem um Senhor, o Senhor é César. O cristão falava, não, o meu Senhor é Jesus.
Aí, olha a perseguição daquela igreja. Ou negava Cristo e adorava o imperador, ou morria porque o quê? Não renunciava a Cristo. E hoje, será que você seria mártir? Ou você fala assim, não, ó, imperador, eu sou contigo, mas vou ficar vivo. E aí? Qual a nossa escolha hoje? Que aqueles homens morreram o quê? Decapitados na fogueira, foram lançados nos leões. Hoje, você fala de Cristo, tranquilo. Tirando os países, né, perseguidos aí, da igreja perseguida, que são os países comunistas, tipo China, que só a igreja subterrânea. Mas no Brasil, se a gente sair lá fora e começar a pregar, ninguém vai falar nada. Ou seja, olha a perseguição que essa igreja sofreu. Olha a perseguição que ela sofreu. Sofreu o quê? Martírio. Vamos continuar aí? A vida e a liberdade foram o quê? Oferecidas ao ancião Policarpo. Se tão somente ele amaldiçoasse o Senhor Jesus, mas ele respondeu outra coisa. Ó, te dou a vida, mas amaldiçoa esse Deus. Policarpo falou, não. Vamos ver o que ele disse? Há 86 anos sirvo ao Senhor, e ele me tem feito bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele o meu Senhor e Salvador? Aí Roma enlouquece, né? E a história desse homem diz que ele foi ateado fogo para ele queimar, mas ele não queimou. O fogo ficou em volta dele, mas não queimava ele. Aí teve o quê? Que vinha um matador lá e matar ele com a espada, porque dá vários golpes, porque ele não morria no fogo. O fogo não pegava nele. Atearam o fogo em volta dele para ele pegar e morrer queimado, e ele não queimava. Depois, se quiser saber mais um pouquinho da história, tem lá na história da igreja, tem falando sobre ele. Que incrível, né? Falei, então tá bom, vai morrer queimado, estou lá. Põe fogo. Ah, mas o homem não morre. Não é que ele não morre, é que o Senhor fala, não, esse é meu. E você não pode tocar. Ele não me negou. Já pensou se Policarpo tinha negado no último instante? Ia colocar fogo, ele ia morrer queimado. Ou seja, tiveram que matar ele de outra forma, porque senão ele não teria morrido. Olha o martírio dessa igreja. Esse menino estava sofrendo perseguição. Por quê? Porque era um lugar de adoração ao imperador. E a perseguição desses cristãos durou o quê? Até a Santa Inquisição. Teve a Santa Inquisição entre os séculos 13 e 19, e esses cristãos, sofreram perseguições terríveis, mas não negaram a Cristo. Olha que incrível isso. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Mais perseguia, mais crescia. E não negavam a Cristo. Vamos continuar aqui no nosso esboço? A morte por tortura dos que não aderiam à igreja de Roma foi oficialmente o quê? Abolida no século XIX, que foi quando acabou a Santa Inquisição. Mas as perseguições à fé evangélica continuam das formas mais sorrateiras até os dias de hoje. A perseguição continua. Como é agora? Vem um deputado, vamos fazer uma lei em que a igreja seja prejudicada. Vamos fazer uma lei agora que vão prejudicar a família. É sorrateiro. Aí o cristão fala, não, mas isso aí vão sofrer perseguição. Se a gente não souber escolher, olha a perseguição da igreja. Daqui a pouco vão aprovar isso, se a gente não souber escolher o quê? Pessoas que vão aprovar um casamento de pessoas do mesmo sexo e o pastor vai ser obrigado a fazer. E aí? E aí ele vai ser preso porque Deus fala que não é para fazer. Ou seja, a igreja continua sendo perseguida. Não deixou de ser perseguida. Não matam mais os cristãos lá fora na fogueira, na guilhotina. Mas, sorrateiramente, o diabo começa o quê? A prejudicar a igreja. Na pandemia mesmo. Não pode abrir igreja. Fecha todas as igrejas. E as pessoas desesperadas? E as pessoas que precisam de auxílio? Porque quem ajuda a maioria das vezes são as igrejas. Se você sair agora, são as igrejas que levam alimento. São as igrejas que acolhem as pessoas aí da rua.
Se alguém tiver com depressão, sofrendo, quem vai acolher? É a igreja. Ou seja, perseguição à igreja. Vamos continuar aí? Lá em 2 Timóteo 3,12, fala o seguinte, a palavra de Deus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A Bíblia não esconde isso de nós. Agora você cristão vai ser um mar de rosas. Não. Desculpa, mas você está sendo enganado. Ou está se enganando. Porque aqui na Bíblia diz o quê? Você vai sofrer perseguição. No mundo tereis aflição. Ou seja, pegue a sua cruz. É cruz. É perseguição. Mas o Senhor Jesus fala assim, não, mas tem esperança para você que é perseguido. Tem esperança para você que vai ser torturado. Tem esperança para você. Você tem esperança. E a esperança não morreu. A esperança vive. A esperança ressuscitou, que nós vimos lá. Que é o Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele está vivo, Ele está ressurreto. E está glorificado. Ele não está mais com o cabelo cheio de sangue, como nós vimos que Ele foi crucificado. Não, agora o cabelo dele é o quê? Ele é branco como a neve. É um Jesus glorificado, ou seja, Ele venceu a morte. Ele venceu. E é isso que nós temos que ter, essa esperança. Poxa, vou ser perseguido, mas persevera até o final. É isso que Ele diz a todas as igrejas. E diz a nós cristãos também. Ou seja, a esperança para essas 7 cartas, essas 7 igrejas, também é para nós hoje. Para continuarmos nossa caminhada como cristãos. Porque se você for ver hoje, dependendo como for, você não caminha mais. Você desiste no meio do caminho. E a tribulação, o quê? É uma característica das igrejas. Vai ter tribulação. Não tem como fugir dela. Vamos ver no esboço? A tribulação era o quê? Era uma das características principais da igreja de Esmirna, que estava sendo triturada pela perseguição. Mas sem querer, seus perseguidores contribuíam para o quê? Para aumentar a qualidade de obra, de fé e de fidelidade dos cristãos daquela cidade ao Senhor Jesus. Ou seja, Deus permite que tudo que acontece com eles, ou seja, passar por tribulação, seja o quê? Para o seu próprio benefício. Para o seu benefício. Ou seja, se não fosse para o seu benefício, Deus não deixaria você sofrer perseguição. Pelo contrário, Ele não ia permitir isso à sua igreja. Mas é o quê? É para o crescimento da igreja. Lá em Romanos 5, olha o que Paulo fala, a igreja de Roma. Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí você fala, pastor, como assim? Tribulação, paciência? Quando o cara sofre tribulação, ele vai estar desesperado. Não, desesperado fica a pessoa que não conhece Cristo. A pessoa que conhece Cristo, ela vai, tribulação, paciência. Fala, não, o Senhor Jesus falou o quê? Perseverar. Você perseverante, porque a igreja foi tribulada lá, mas ela perseverou até o fim. Ou seja, produz a paciência, o fruto do Espírito. Olha aí, é um fruto do Espírito. E a paciência, o quê? A experiência. Ou seja, para você ter experiência, você vai ser atribulado, vai adquirir paciência, aí você vai ter experiência. Eu tenho experiência. Sofreu tribulação? Teve paciência na tribulação? Ufa, experiência. E agora? O que gera a experiência? E a experiência, a esperança. E quem é a esperança? É Cristo. É Cristo Jesus. No mundo fala, a esperança é a última que morre. Mas eu te digo, a esperança vive. A esperança ressuscitou. Não é a última que morre, ela morreu, mas ela ressuscitou. A nossa esperança vive e nunca vai morrer. Ela é eterna, a nossa esperança. É uma esperança eterna. Ou seja, se agarra na esperança. Você precisa da esperança. Ela não vai te decepcionar. A esperança não decepciona. Pelo contrário, ela te dá vitória ao vencedor. Ao vencedor ela vai te dar algo. Que é a esperança o quê? Que é Cristo. Cristo glorificado. Vamos seguir no nosso esboço? Se não existirem tribulações, não haverá paciência. E experiência muito menos o quê? A esperança.
A falta de tribulações neutraliza a ação da fé. E como consequência, faz o cristão que se acomodar. Por isso que às vezes a gente se acomoda, puxa, não estou sofrendo tribulação, não preciso ter paciência, puxa, estou acomodado, está tudo tranquilo. Mas por que será que está tranquilo? Na igreja de Éfeso, por exemplo, não havia tribulação, mas estava o quê? Morrendo espiritualmente, o quê? Na sua autossatisfação espiritual, por ter abandonado o seu primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja, uau, top. Não aceitava os falsos profetas, tudo certinho, mas lhe faltava o primeiro amor. Não tinha amor. Ao contrário da igreja de Esmina, tinha tribulação, era atribulado, era guerra. E ainda fala aqui, ó. Na tribulação, e atua o quê? Pobreza. Puxa, ela sofreu tribulação, a igreja estava pobre, mas é o quê? Mas tu és rico. Rico o quê? De espírito. O seu espírito é forte. Você está no primeiro amor. Você se agarra ao primeiro amor. Você está lá, ó, sofrendo tribulação, mas o quê? Você é fiel até a morte. Como Policarpo foi fiel até a morte. Foi como eu, 86 anos, sirvo ao Senhor. Ele só tem me dado bem. Ou seja, só tem feito bem para ele o Senhor. Amaldiçoar o Senhor porque ele vai morrer queimado? Jamais. Pelo contrário, ele é meu Senhor e Salvador. Aí os homens falam assim, então queima esse homem porque ele não vai adorar o imperador. E é isso que nós temos que ter conosco. A igreja de Esmina é o quê? Era rica o quê? Espiritualmente. Ou seja, bens materiais não quer dizer nada. Quer dizer o quê? Você não deve se agarrar ao quê? Às riquezas materiais. Ou seja, a riqueza que você tem nas suas mãos não significa nada se você não tem a riqueza espiritual que é Cristo. Se você não tem o quê? A palavra guardada no seu coração. Guarda a palavra. Guarda ela no seu coração. Você vai ser mais rico do que você pensa. Que a riqueza não significa que não seja uma coisa boa para o cristão. Sim, é ótimo.